Bom, galera, nessa questão de número 9, assim está com a numeração correta. Desculpa aí pelos outros. Mas na questão número 9 ele falava por um intervalo de x entre menos 1 e 8, em que essa inequação, fosse uma sentença verdadeira, né? Se a gente resolvesse essa inequação e pedia para quando a gente resolver, né? Para quais valores de x são quantas as soluções inteiras. Então a gente vai ter dois passos: solucionar isso aqui, verificar, né, dentro das soluções que nós teremos para x, intercedido, né, interseção com esse intervalo aqui, a quantidade de soluções inteiras que tem. Vamos por partes. Acho que primeiro a gente tem que resolver essa inequação. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Como aqui a gente tem 2 elevado a x menos 7, não é o expoente, igual a... Aí aqui, galera, eu vou fazer a seguinte estratégia, ver se tu entende. Como aqui é uma subtração de expoentes, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui numa divisão. É como se fosse 2 ao cubo dividido para 2 elevado a x. Vê se tu me entende. Tranquilo? Porque divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai. Show? Tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse 2 elevado a x multiplicando, que daria 2 elevado a x vezes 2 elevado a x menos 7, igual a 8. Igual ou não? Eita, ferro. Maior. Foi mal. Aqui também é maior. Eita, maior. 8. Sim? Bom, aqui a gente teria 2 elevados a 2x, não é isso? Menos 2 elevado a x vezes 7. Vou passar menos 8 para cá, vou tirar para 0. Vou botar maior do que 0. Por quê? Eu já tô com a maldade de uma parada. Se liga. Como é que a gente obteve esse 2 elevado a 2x? Não foi multiplicando 2x vezes 2x? Então é como se fosse 2x ao quadrado, né? Isso aqui que a gente acabou de escrever é a mesma coisa do que 2 elevado a x ao quadrado, sim? E aí eu já tô meio que na maldade porque isso aqui me parece uma equação de segundo grau, né? Porque se 2x, né? Se 2 elevado a x, por exemplo, fosse uma letra, tipo W, não sei, tipo A, vê se tu entende que não teria uma equação de segundo grau. Se tudo que fosse 2 elevado a x não fosse W. Seria W ao quadrado, né, aqui, menos 7W menos 8 maior do que 0. E o nome desse procedimento, desse procedimento auxiliar, se chama justamente variável auxiliar, tá? Sempre quando você tem uma equação que a gente chama de equação biquadrada ou equação exponencial dessa maneira, em que a gente precisa fazer uma adaptação para tirar uma solução. Beleza, gente? Tá. Então, a partir disso, vamos embora. Vamos criar. Essa inequação do segundo grau que está aqui, deixa eu arrastar um pouquinho a minha folha, para a gente conseguir ter mais espaço. Beleza? Nessa parte aí, a gente pode trabalhar com o seguinte. Como a gente quer que essa inequação seja maior do que 0, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um gráficozinho para te mostrar algumas coisas. Esse gráfico aqui tá sendo, é como se fosse W, né? O gráfico aqui, galera, seria uma concavidade para cima, né? Já que a gente tem um A aqui positivo. Bom, quais são as raízes? A soma é 7, o produto é menos 8. Menos 8 e 1. Menos 8 e 1, isso. As raízes é menos 8 e 1 disso aqui. Depois você pode verificar com calma. Menos 8 e 1, então bolinha aberta no menos... peraí. Menos 1 e 8. A soma tem que ser 7, 8 e menos 1. Menos 1 e 8. Que é o intervalo, inclusive, que lá no início falava, né? Que seria. Bom, então aí estudo de sinais. Então, para cá é positivo, aqui no meio é negativo e para a esquerda é positivo. Como a gente quer que justamente essa inequação ela tenha valores maiores que 0, então a gente quer tudo que esteja aqui, ó, na parte positiva, tudo maior do que 8 e tudo menor do que menos 1. Mas esses são os valores de W, né? Porque, tipo, aqui é como se a gente tivesse achado W1 e W2. Mas a equação original não tinha W. Isso que a gente tem que voltar nessa que a gente chamou de variável auxiliar. Como assim? Bom, então como resposta para o problema, teoricamente seria assim, qualquer W menor do que menos 1 ou qualquer W maior do que 8. Sendo que W, como eu estou dizendo, não é original. O original é x, né? Então, quem era W? Não era 2 elevado a x? Então, eu teria 2 elevado a x menor do que menos 1 ou 2 elevado a x maior do que 8, que é 2 ao cubo, tá? Galera, não sei se você consegue perceber, mas a gente falou logo no início que uma exponencial não tem como resultado dar nulo, né? Principalmente, então, negativo. Não tem como 2 elevado a um valor dar negativo. Então, isso aqui não existe, tá? Agora, 2 elevado a x maior do que 2/3, aqui a gente consegue a solução rápida de que x seria maior do que 3, por exemplo.
né? Repetindo a base, mantém os expoentes x maior do que 3, porque a base era maior, era maior do que 1. Tudo bem? Então, a solução do problema mesmo, x maior do que 3. Quantas soluções inteiras tem? Lembrando, né? Lembrando que o intervalo para consultar, deixa eu voltar minha folha aqui. O intervalo era entre menos 1 e 8. Quantos números inteiros entre menos 1 e 8 são maiores que 3? Maiores que 3 entre menos 1 e 8? 4, 5, 6, 7... E o 8 a gente também vai incluir como quinto valor, justamente porque está fechado no 8. Se não tivesse fechado no 8, tivesse, né, ao contrário, o colchete para lá, a gente teria esses 4 valores. Então, número de soluções inteiras, 5. Tá? É isso, galera.